você que está acompanhando o Acréscimos Futebol em Debate aqui dentro da WebZone. Temos o especialista aqui, vamos dizer assim, do futebol lá, ele esteve no Irã, um convidado especial mais uma vez aqui. A WebZone traz Jorcey Anísio diretamente. Você está no Rio, Jorcey? Boa tarde, boa noite para quem vai nos ver. Primeiramente, obrigado aí pela aceito o convite. Boa tarde, Eduardo. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar participando. Estou no Rio de Janeiro. Estou aqui, por enquanto, estou aqui pelo Rio. Estou vendo aqui que seu currículo é extenso, você estava no futebol do Irã. Como é que foi essa passagem para o futebol do Irã? Que todo mundo tem essa curiosidade, né? Quando a gente vai ali pro lado da Ásia, porque a gente teve alguns jogadores indo ali para o Japão, para a China, agora está indo para a Arábia, e você indo lá trabalhar no Irã, como é que foi essa experiência? É assim, quando a gente escuta falar em Irã, a gente assusta um pouco, né? No primeiro momento, a gente toma um susto, fica meio preocupado. Comigo não foi diferente, né? Eu pesquisei bastante, mas assim, chegando lá, eu vi que é completamente diferente de tudo que se noticia para cá, né? É um país assim que é fanático por futebol, né? Os estádios com 70, 80 mil pessoas nos jogos, os torcedores te param na rua pedindo foto o tempo inteiro. Eles são muito apaixonados por futebol, bons clubes com boas estruturas de trabalho, com boa organização. Assim, sinceramente, o futebol iraniano me surpreendeu. Eu não imaginava que fosse organizado, né, da maneira como ele é organizado e que tivesse toda essa estrutura, todo esse apoio, esse fanatismo dos torcedores, né? Foi uma experiência assim muito boa, muito satisfatória que eu pude ter nesse primeiro semestre. Você também passou pela Arábia. Tem muita diferença dessa questão, vamos falar assim, de cultura, principalmente? Tem uma diferença cultural, né? Eu passei na Arábia em 2012, 2011, 2012. A Arábia ainda era muito fechada, né? Hoje em dia a Arábia está praticamente aberta, né? Em comparação ao que eu vivenciei lá nos anos de 2011, 2012. E o Irã ainda é um pouco mais fechado em relação à cultura, em relação à religião. Essa parte da religião ainda é um país um pouco mais fechado, né? É um país que vive numa ditadura, é um país que se vive numa ditadura. Então, assim, ele ainda é um pouco fechado nessas questões da religião, em função da religião. Parecido um pouco com a Arábia que eu vivi lá há 12 anos atrás, né? A Arábia hoje já evoluiu bastante nesse cenário, tanto é a presença de... A mulher já pode dirigir, a mulher já consegue ir ao estádio. No Irã também, as mulheres conseguem ir ao estádio, mas as mulheres já podem se vestir normalmente na Arábia, né? Coisa que no Irã ainda tem, você é obrigado a andar com lenço, as mulheres são obrigadas a andar com lenço na cabeça, né? Isso aí é uma cultura do país e aí ainda tem uma diferença. Mas em termos de alimentação, isso aí tudo bem tranquilo. Encontrei lugares bonitos para passear, ótimos restaurantes. Assim, é um lugar, né? Eu vivia em Teherã, na capital, um lugar assim bem interessante, bem atrativo e completamente diferente do que eu imaginava que iria encontrar por lá. Você falou essa questão cultural aí no Irã e também na Arábia. A gente está vendo aí a Arábia está repatriando alguns jogadores, trazendo futebol. O Irã tem essa expectativa também de entrar no cenário esportivo. Você vê, a Arábia está trazendo Fórmula 1, vai organizar agora a Copa do Mundo em 2034. Você que passou por lá, tem essa perspectiva também? Porque sempre o Irã está indo na Copa, né? Sim. O futebol do Irã, ele é muito forte. Eu não imaginava que ele fosse tão forte. É uma liga que é bem competitiva, você tem quatro times muito grandes, né? No caso, o Persepolis, a equipe eu estava, o Isterglau, o Tractor e o Sepahan. São times que jogam Champions da Ásia, são equipes que estão sempre disputando as, as maiores competições ali do continente asiático, né? Em termos dos outros esportes,
eu ainda acho que ainda está um pouco distante em relação à Arábia Saudita, né? E aí eu acho que entra mais na parte da política, né? Da cultura, que a Arábia precisou entender que a Arábia hoje em dia ela está virando um país para turismo, não ficar vivenciando só do petróleo, né? Que é a principal fonte, né? Da Arábia, e eles abriram um mercado para o turismo, investindo tanto no futebol, agora estão criando, com a perspectiva de receber a Fórmula 1. Eles estão construindo uma cidade futurista lá que tem o time o Neon, que subiu para a segunda divisão. Então, assim, mudou-se a visão da Arábia Saudita, né? Eu acredito que o Irã ainda esteja um pouco distante nesse termo em relação à Arábia. Falando um pouquinho da sua carreira, você tem início do Flamengo, né? Vi que você começa Sim, sim. No Flamengo. Não era o Flamengo de hoje, né? Que hoje é um time que encanta o Brasil e várias outras partes, né? Como é que foi o início da sua carreira? Eu comecei como todo menino, né, com aquele sonho de ser jogador de futebol. Eu iniciei no Flamengo com 12 anos de idade, passei por todas as categorias de base, né, minha formação toda. Antigamente até a nomenclatura era diferente, a gente falava mirim, infantil, juvenil, juniores, não como hoje em dia, sub-13, 15, 17, 20. E aí passei por todas as categorias no Flamengo, né, do sub-13 ao sub-20, me profissionalizei no Flamengo, tive a oportunidade de disputar um sul-americano e um mundial pela seleção brasileira sub-17. Joguei profissionalmente durante 10 anos, joguei no Flamengo, joguei na Desportiva no Espírito Santo, joguei no Olaria no Rio de Janeiro, joguei no Barreira, que hoje em dia é o Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. Atuei em Portugal, fora do país, no União da Madeira. Joguei em alguns clubes de São Paulo, Juventus, União Barbarense, Atlético Sorocaba. E com 30 anos, nesse período como atleta, eu tive uma lesão no joelho, né? Eu precisei fazer 3 cirurgias no joelho, e isso acabou prejudicando um pouco o meu desenvolvimento como atleta. E aos 30 anos eu resolvi parar a carreira de ser atleta de futebol e resolvi migrar para a função de treinador de goleiro. E Nessa, aí fiz uma faculdade, eu já estudava na época, né? Quando atleta tive que trancar, retornei, voltei para a faculdade e fiz essa migração para ser treinador de goleiro. Nessa sua passagem, teve alguns clubes que me chamaram a atenção. Por exemplo, a Desportiva, no ano que você sobe da Série B do Campeonato Brasileiro, é isso em 92, e a Desportiva Isso. Ferroviária lá do Espírito Santo. É assim, porque a gente vê o futebol capixaba não sendo mais visto na mídia, né? Nessa época, né, eu tive a oportunidade de jogar na Desportiva durante 2 anos, 92 e 93. O futebol capixaba ainda era forte, tanto é que 93 é a última participação do time capixaba na Série A do Campeonato Brasileiro, foi a nossa equipe, a Desportiva, em 93. E depois o futebol capixaba não foi crescendo, né? E eu acho que a gente sente pena, porque é o único estado do Sudeste que o futebol não é forte, Sim. né? E assim, eu acho que aí precisa um pouco mais de investimento, melhorar a estrutura, melhorar tudo isso, porque você pega o povo capixaba, você perguntar qual é seu time, ele não fala que ele é desportivo, ele não fala que ele é Rio Branco, ele vai falar que ele é São Paulo e no Espírito Santo ele torce para a Desportiva. Ele vai falar que ele é Flamengo e no Espírito Santo ele torce para o Rio Branco, né? E aí Uhum. eu acho que isso fica um pouco em função do não desenvolvimento do futebol capixaba, né? Agora, recentemente, no final do ano passado, início desse ano, a Desportiva virou uma SAF, né? Que o Sávio é um dos donos dessa SAF da Desportiva, e eu espero que o futebol capixaba possa evoluir, porque tem grandes jogadores capixabas que estão aí pelo cenário do futebol brasileiro e mundial, né? E aí precisa de um desenvolvimento maior do Estado para que o Estado do Espírito Santo se fortaleça no futebol. Outra passagem que eu achei interessante é a União Barbarense, interior de São Paulo, que era muito forte o futebol lá de Santa Bárbara do Oeste, né? Mas com o passar do tempo, como você falou a respeito do Espírito Santo, também alguns times de São Paulo, você que passou lá, você citou, foram
Não sei o que que acontece, não sei se é administração. Se você tem alguma opinião sobre isso? Sim, sinceramente, eu não sei te dizer o que que aconteceu, né? Mas eu peguei uma época da União Barbarense, a gente jogando o Campeonato Paulista de 2001, equipe esporte da União Barbarense fez bons campeonatos, né? Existiam equipes mais fortes, eu acho que é mais em pode ser para essa parte de administração, se eu não me engano, União Barbarense hoje em dia está na Série A3 do Campeonato Paulista, Isso. né? E outras equipes foram surgindo nesse termo, em termos de mais organização, de mais estrutura, se profissionalizando, e o futebol hoje em dia ele tá, quem não é profissional vai ficando atrás, né? Então essas equipes que foram surgindo, que foram se profissionalizando, acabaram tomando conta e se essas outras equipes não mudarem, né, a maneira de gestão, a maneira de encarar como é que realmente o futebol mudou, acabam ficando para trás, né? A gente tinha isso, você tinha Rio Branco de Americana, União Barbarense, grandes equipes, e que hoje em dia essas equipes estão atrás do cenário do futebol paulista. E o outro time que me chamou a atenção, o Londrina, né, que também se tornou SAF agora nos últimos anos, fez até boas campanhas na Série B, quase chegou na Série A, mas agora está na Série C. Como é que foi sua passagem lá pelo futebol paranaense? Eu joguei no Londrina na época da Copa João Avelange, né? Eu tive a oportunidade de jogar no Londrina pela Copa João Avelange. E assim, a nossa participação no campeonato em si não foi muito boa, mas foi uma cidade que pô, eu gostei muito. É uma equipe que tem tudo, né? Um estado muito bom. E agora com essa mudança da SAF, eu espero que o Londrina volte aí para a Série B, tá na Série C, e teve a oportunidade a algumas. Eu estava até no esporte ainda, quando o Londrina ficou brigando por acesso à Série A, né? E eu acho que com a SAF agora, a gente sabe que SAF também não vai virar da noite para o dia, né? As pessoas precisam entender e ter um pouco de paciência. E não é porque virou uma SAF que você vai começar a ganhar campeonato, os resultados vão aparecer imediatamente. Mas eu acredito e são pessoas sérias, né? Tem o Guilherme Belitani, que foi presidente do Bahia, que é um cara pô, super competente, é um dos gestores dessa SAF do Londrina. E eu acredito que o Londrina, aos poucos, ele vai voltar a fazer parte aí do cenário do futebol brasileiro. Você falou do esporte, né? Uma equipe também que sempre figurou ali na Série A, mas tem passado algumas dificuldades na Série B também, né, Marcelo? Sim, eu trabalhei durante quase 4 temporadas no esporte, né? Foram 3 anos e meio, saí no final do ano passado. Jogamos Série B 2020, não, Série A 2020, 2021, caímos em 2021 e os 2 últimos anos ali brigando pelo acesso, mas não conseguindo o acesso, né? E aquele detalhe, assim, cada ano a Série B ela está ficando mais difícil e mais competitiva, né? Antigamente tinha uma coisa que acabou de alguns anos, que era os clubes que desciam da Série A para a Série B, eles mantinham no primeiro ano o orçamento da Série A. Então a maioria desses clubes, quando caíam, eles batiam e voltavam, É. né? Porque ficava uma coisa até desproporcional. Você jogava uma Série B com um orçamento de Série A diferença era absurda em relação aos outros clubes. E a partir do momento em que isso acabou, você viu que o Cruzeiro passou 2 anos na Série B, foi voltar depois aí na entrada do Ronaldo, e teve uma mudança. O Sport está 2 anos, está brigando esse ano de novo. Tem uma baita equipe, acredito que seja uma equipe forte para brigar, mas se você for acompanhar a Série B desse ano, ela está muito parelha, tem 10, 11 equipes ali que estão próximos da briga pelo acesso, né? Então, cada vez está ficando mais difícil, mas o esporte sempre é um grande concorrente, é um gigante lá do futebol do Nordeste, e é uma equipe que está sempre ali batalhando para que possa estar disputando a Série A. Essa questão também que você falou do futebol pernambucano, né? Porque a gente viu que esse ano o Santa Cruz não teve calendário, né? Também estava passando por Sim. dificuldade, o Náutico na Série C e o Sport na Série B. E a gente sempre via, né? Essas equipes aí figurando na Série A. O futebol de Pernambuco também é interessante, né? Sim, é um mercado muito forte, né?
Já teve a oportunidade de ter Sport e Santa Cruz na Série A, o Sim. Náutico durante um bom tempo também participando de Série A. E hoje em dia você pega o Santa Cruz sem calendário, esse ano não participou nem da Série D, o Náutico na C e o Sport na B. E aí eu acho que você tem que rever o futebol pernambucano em termos de federação, em termos de apoio, em termos de estrutura, em termos disso tudo, né? Porque são clubes gigantes, mas que não podem ficar vivendo do passado, né? Ah, foi um, pô, o Santa Cruz é um clube gigante, uma torcida maravilhosa, o Sport, o Náutico, todos esses clubes, mas tem que se reestruturar, tem que se reestruturar. O futebol está todo mundo se modernizando, se reestruturando, e você tem que se reestruturar para que você consiga acompanhar o ritmo das demais equipes. Aí você pega, antigamente, quem escutava falar de Mirassol? Ninguém, mas você vai no Mirassol, um baita CT do Mirassol, um baita estádio, é uma equipe que está ali sempre brigando para estar disputando a briga no Paulista e vem brigando para ter o acesso à Série A, né? E os outros estados, eu acho que eles têm que se atentar a isso, porque senão vai acontecer. A Série A, daqui a pouco, ela vai ficar. Você vai ter 10, 12 equipes do futebol paulista. Se É. as outras, se os outros estados não se atentarem, mas por quê? As equipes estão se organizando. Você tem Mirassol, você tem Novo Horizontino, você tem equipes que as pessoas eu não imaginava, mas o Mirassol há 2 anos atrás estava numa série D. Sim, mas olha a estrutura que o Mirassol tem. Olha a organização, olha o CT, olha tudo isso. E tudo isso influencia também, né? Você citou aí o caso, eu fiz uma entrevista com o responsável lá do Retrô, também lá de Pernambuco, que também está com uma estrutura Sim, muito boa, né? você pega em Pernambuco, é o clube que tem a maior estrutura hoje em dia em Pernambuco, é o Retrô. O Retrô tem uma estrutura fantástica. E assim, bem na frente dos outros três clubes, né? E é um clube que vem ali na Série D, está brigando há bastante tempo, mas tem uma baita estrutura e tem tudo aí para também estar aí alcançando uma Série C, uma Série B e quem sabe um dia possa chegar até uma Série A. Se você falou a respeito do futebol paulista, vamos um pouco para a sua área, o futebol carioca, né? Você também teve uma passagem pelo Botafogo. E como é que você está vendo a estrutura? Tem duas equipes que se tornaram SAF, né? O Vasco ainda está com essa questão aí jurídica, né? O Flamengo conseguiu se organizar financeiramente desde da gestão do Eduardo Bandeira de Mello. E o Fluminense, né, que vive esses altos e baixos. Ano passado conquistou um título importante, relevante, que foi a Libertadores. Mas como é que você está vendo essas gestões desses clubes? Vasco passando por dificuldade, o Botafogo agora parece que vai se encontrar. O ano passado, por pouco, não conseguiu ganhar um título. O Flamengo muito bem estruturado e o Fluminense. E se você Eu quiser acho, citar também as outras equipes, né, que sempre aí figuram, mas o ano passado, por pouco, a Lusa, né, a Portuguesa não subiu para a Série C. Quiser sim, também fazer um apanhado, fica à vontade. eu acho que aqui no Rio, assim, precisaram entender que a mentalidade tinha que mudar, né? Eu trabalhei no Flamengo, fui atleta do Flamengo e trabalhei como treinador de goleiro nas categorias de base do Flamengo, né? Peguei o início do ninho do urubu, onde a estrutura era, você só tinha campo de treinamento, você não tinha ainda nem vestiário, né? E aí, passando por várias dificuldades, a partir do momento em que o Eduardo entra, Eduardo Bandeira faz toda uma reestruturação e o Flamengo hoje em dia virou uma potência, né? O Flamengo hoje em dia, em termos de estrutura, em termos de organização, o Flamengo é uma potência. O Vasco está caminhando nesse momento, tem uma situação complicada com a SAF que adquiriu, né? Então está num momento político assim, a gente até aqui do Rio consegue acompanhar um pouco mais, que está meio conturbado essa situação. O Fluminense tem uma boa organização, uma boa gestão, vem oscilando esse ano. Ano passado foi campeão da Libertadores, obteve vários bons resultados. E o Botafogo, assim, eu tive no Botafogo até 2019. Eu posso te falar que o Botafogo hoje é outro clube em relação ao que eu presenciei até 2019, né? Em termos de estrutura, em termos de organização, tudo isso assim do Botafogo melhorou da água para o vinho.
O CT do Botafogo hoje em dia, na época a gente não tinha o CT, a gente treinava no estádio Newton Santos, no campo anexo. E tudo era feito improvisado, né? Aonde era a sala de fisioterapia era uma sala que era improvisada. Aonde era o refeitório, que no início não tinha, depois passou a ter, era improvisado. E hoje em dia o Botafogo está com uma baita estrutura e eu acho que isso é super importante, né? Eu fico torcendo para que essas equipes alcancem resultados, porque a gente sabe também que o futebol, o resultado é o que importa, né? Então, às vezes, você vê equipes com salário atrasado, sem nenhuma estrutura, e essas equipes acabam conquistando alguma coisa. E aí você ainda é obrigado a escutar, falar assim: ah, tá vendo? O que que adianta ter estrutura? O que que adianta ter salário em dia se não conquista? Né? Então, como eu digo, eu fico falando assim, eu acho que o errado não pode dar certo. A gente tem que torcer para que essas equipes que são organizadas, que são estruturadas e que estão procurando evoluir cada vez mais, alcancem os objetivos para que os outros vejam e falam, opa, peraí, mudou. Não é aquele futebol de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. As coisas evoluíram. Então, nós precisamos evoluir para caminhar assim também. Né? E o futebol carioca também precisa passar por isso. Essas quatro equipes estão evoluindo, algumas equipes têm melhorado. O caso da Portuguesa ano passado, que quase teve o acesso, Volta Redonda também, que vem fazendo boas campanhas nas séries C do brasileiro, série C, série C, se eu não me engano, a série D do brasileiro, vem fazendo boas participações. Então, assim, essas equipes e outras equipes precisam entender que esse é o caminho, né? Eu acho que não tem mais caminho para o amadorismo no futebol, para improviso, para nada disso. O mais importante é você ser organizado, é você se estruturar e saber que os resultados também não vão acontecer do dia para a noite. Mas a partir do momento em que você tem uma organização, uma estrutura, eu acho que fica mais perto de que esses resultados aconteçam. Fala um pouquinho da sua área. Como é que você resolveu, depois de sair do profissional, você contou a questão aí sua, virar treinador de goleiros? O que que te chamou a atenção? O que que você viu que poderia contribuir mais que na sua época você não conseguiu adquirir de conhecimento, vamos dizer assim? Assim, eu, né, apaixonado pela posição de goleiro, e quando eu fiquei pensando em migrar para uma outra área, eu falei, ah, eu acho que eu vou me encontrar dentro da questão de treinamento de goleiro, né? E aí procurei estudar, porque uma coisa é você ser atleta e a outra é você virar treinador, né? Não é porque você foi atleta que você sabe ensinar. A gente tem vários exemplos aí de grandes jogadores que, de repente, acabaram não virando grandes treinadores, porque tudo tem uma complexidade. Não quer dizer que você, por ter sido um grande atleta, você vai ser um grande treinador, um grande preparador físico, qualquer cargo que vai executar dentro do futebol, né? Eu acho que o mais importante é você tem que se qualificar, você tem que estudar, você tem que se preparar, né? E foi o que eu procurei fazer. Eu voltei a fazer minha faculdade de educação física, fui me qualificando através de cursos, como preparador de goleiro. E eu sou um cara assim que eu falo que eu estou sempre aprendendo, né? Procuro estar sempre evoluindo e buscando estar sempre melhorando, né? Porque eu não, uma coisa que eu me cobro muito, eu sou um cara assim que me cobro muito. Eu falo, eu não posso ser o mesmo treinador que eu era 5 anos atrás. Se eu achar que o que eu fazia 5 anos atrás, porque tudo está evoluindo, se eu não acompanhar essa evolução, eu vou estar parado no tempo. Então eu não posso me dar por satisfeito e falar assim, ah, não, a minha metodologia de trabalho é a mesma há 10 anos. Não, ela não é. Ela foi evoluindo com o passar dos tempos, né? Eu, no início, quando eu começava, eu até brinco com os goleiros que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo, né? Porque eu reproduzia muito o que foi feito comigo. Eu não tinha conhecimento ainda, porque a minha transição ela foi muito rápida. Eu paro de jogar num ano, e no ano seguinte eu já estou como treinador de goleiro. Então, assim, eu reproduzia tudo aquilo que fizeram comigo. Os treinos que eu mais gostava eram os treinos que eu reproduzia e que eu fazia, eu executava com os meus goleiros. E depois, estudando e vendo, eu falei, pô, ainda bem que eu não machuquei ninguém. Ainda bem que eu não machuquei ninguém, porque tinha coisas que, naquela época,
com os profissionais que eu trabalhei naquela época, surtiam aquele efeito, mas depois eu vendo, eu falei, caramba, hoje em dia, antigamente a gente fazia muita série de tudo eram 10 repetições. E o treino de goleiro antigamente era aquele negócio: ó, o goleiro tinha que ser o primeiro a entrar, o último a sair, e ele tem que sair passando mal. Se ele não sair passando mal, ele não treinou. Aí tinha que ver o goleiro vomitar. Aí falava: não, hoje o treino foi bom. E evoluiu. A gente vê que não é nada disso, né? Hoje em dia você trabalha a parte técnica, parte tática, o goleiro cada vez mais inserido no modelo de jogo. Com a mudança da regra, o goleiro está cada vez mais participando da construção do jogo. E eu acho que tudo isso é uma evolução que o futebol aconteceu. E nós, como treinadores de goleiros, a gente tem que acompanhar essa evolução para que a gente possa estar evoluindo na nossa área. Você citou um ponto interessante. A gente fez uma entrevista aqui dentro da Webzone Sports com o Genin, que foi goleiro, depois foi treinador. Sim, E aí eu até questionei ele na época, ele falou assim, olha, antigamente você tinha aquele camisa 10 clássico, hoje você já está tendo os volantes, vamos dizer assim, o primeiro, o segundo volante, tem que saber sair jogar, não é só marcar, né? Aquele chamado volante brucutu. Você tem os zagueiros também, que hoje tem que saber jogar, e o goleiro é fundamental, né? A gente vê principalmente agora que a gente está acompanhando a Euro, quem faz muito isso é o Neuer, né? Goleiro do alemão. sim, sim. E sim, o futebol mudou, né? E aí você passa a utilizar o goleiro como sendo o primeiro jogador ali na sua linha de construção para tentar. Porque que todo mundo se discute hoje em dia no futebol é você conseguir o quê? Superioridade numérica. A partir do momento em que o goleiro, as equipes passaram a utilizar o goleiro, você já começa a construir uma superioridade numérica através do goleiro, né? Então passa-se muito por essa construção através do goleiro. E antigamente, não. Antigamente não falasse, não, não atrasa, a regra já não permitia isso. Você não podia nem atrasar a bola para o goleiro, né? O goleiro não podia pegar a bola com as mãos, a bola se fosse atrasada. Então, não, não atrasa a bola para o goleiro. E aí depois, com essa mudança da regra, começou-se a forçar os goleiros a jogarem com os pés, e aí as equipes que conseguem utilizar isso e os goleiros que conseguem fazer isso acabam tendo uma superioridade na construção das jogadas. Você, quando está lá na preparação de um goleiro, como é que você vê a característica dele? Que ele vai ter que utilizar mais os pés, saída mais rápida? Como é que é esse trabalho do dia a dia? Assim, o meu trabalho, eu dependo muito do treinador com que eu estou trabalhando, né? Mas uma coisa eu não deixo passar. Por exemplo, eu posso trabalhar com um treinador que ele gosta de fazer um jogo muito apoiado e que ele vai executar o goleiro para fazer a construção. Eu vou dar eu vou intensificar mais esses trabalhos para que o meu goleiro possa fazer essa construção, para que o meu goleiro possa participar. Mas posso pegar um treinador também que goste de fazer mais de ligação direta, que não seja muito adepto dessa construção, que jogue de repente com o bloco mais baixo para poder fazer uma transição. Mas o que eu falo, eu tenho que trabalhar o goleiro para todas as situações, principalmente no futebol brasileiro, que a gente sabe como é que é a rotatividade de treinador. Então eu não posso estar trabalhando, eu pego um treinador que não gosta de que o goleiro faça a construção, mas na hora do meu trabalho ali, eu tenho que fazer algumas situações para que o goleiro faça, porque a partir do momento, por mais que o treinador não goste, em algumas situações a bola vai chegar para ele e ele tem que saber como se comportar no momento em que a bola chegar, né? Mas eu vou adaptando o meu trabalho de acordo da maneira do modelo de jogo do treinador. Você trabalhou com vários treinadores, né? A gente está vendo muito essa questão Sim. do Brasil, que tem mais treinador estrangeiro que brasileiro. Até tem uma brincadeira, né? Se você habla, você está bem. Se você não habla, você não está bem. Como é que você vê essa questão do mercado? Os treinadores brasileiros estão ficando atrás? É uma questão deles ou pegou e tem muita. Vamos pôr um pouco do nosso lado da mídia também, que fica impulsionando. Não, tem que trazer um treinador estrangeiro. Porque a gente vê isso na seleção, né? Que não está passando um bom momento. Não, vamos trazer um estrangeiro. Vamos trazer um estrangeiro. Você que já trabalhou no Brasil e fora dele, como é que você vê essa questão? Eu acho que isso foi importante, essa entrada dos treinadores estrangeiros no brasileiro foi importante para que os treinadores brasileiros ligassem um alerta e começassem a se qualificar, começassem a estudar,
porque a gente tinha muito um ar de superioridade. O Brasil é o país pentacampeão do mundo, a gente sabe de tudo. E a gente viu que não é assim, que as coisas não funcionam dessa maneira. Então, a partir do momento em que houve esse início da entrada dos treinadores estrangeiros aqui no Brasil, eu acho que os treinadores brasileiros ligaram meio que um alerta e falaram: opa, peraí, a gente tem que procurar se qualificar, e isso foi bom. O que eu sou contra é que muito as coisas aqui no Brasil elas são muito por modismo, né? A gente teve uma época em que os treinadores. O treinador antigo era que dava resultado. Vamos dar um exemplo. O Abel ganhou um campeonato. Então, tem todos os clubes, nós vamos contratar um treinador antigo. E aí você não vê critério, você vê que as pessoas vão pelo modismo. Aí depois teve a questão dos treinadores emergentes, né? Os treinadores que eram, citar exemplo de, eu trabalhei com o Jair Ventura no Botafogo, que era um auxiliar que foi efetivado e que foi muito bem. Aí você teve o caso do Zé Ricardo, no Flamengo, era um auxiliar que foi efetivado e foi muito bem. E aí todos os clubes, o treinador antigo ele já não serve mais. Tem que ser agora o treinador emergente. Aí depois passou para o treinador estrangeiro. Não, só serve treinador estrangeiro. Eu acho que o que serve é a competência do profissional. Independente se ele fala, se ele habla ou se ele fala, né? Eu acho que o mais importante é você ver a competência do profissional. Se o profissional é competente, não importa a nacionalidade dele. Eu acho que isso é que é o mais importante. E eu sinto, por uma questão da imprensa, existe uma paciência muito maior quando se é com o estrangeiro do que quando se é com o treinador local. Isso aí é notório, né? A gente acompanha e é notório. Se é um treinador brasileiro, a cobrança já é diferente. O treinador estrangeiro ele não está adaptado, ele ainda não se adaptou. Eu acho que o tratamento teria que ser igual para todas as situações e o mais importante é a competência do profissional. Independente da nacionalidade, a competência do profissional que é o mais importante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar lá fora também. Então, pela competência do meu trabalho, não é porque eu falava. Então, eu acho que a competência, se é português, e é um bom profissional, ótimo, ok. Pode ser argentino, pode ser italiano, pode ser a nacionalidade que for. E os brasileiros têm que se qualificar, mas eu queria muito que o tratamento fosse igual. E aí eu vejo que por parte da imprensa, e até de alguns clubes também, o tratamento não é igual. Porque você vê alguns clubes em algumas situações que quando chega um treinador estrangeiro, tem clube que entrega a chave do clube. Entrega a chave do clube e aí os resultados não acontecem e aí depois, quando esse treinador sai, o que ele deixou de legado? O que ficou? Não ficou nada. Então, acho que tem que ser uma questão que não importa a nacionalidade, o que importa é a competência do profissional. Teve algum técnico que te chamou a atenção na maneira de dar o treino, na maneira de gerenciar o ambiente, a gestão de grupo, que é muito utilizado hoje? Se quiser citar nome, sim, fica à vontade. Você achou que contribuiu para o desempenho daquela equipe? Que às vezes também não depende muito do treinador, né? Às vezes é um bom Sim, treinador, tem um bom trabalho, mas o time não rende. As peças não se encaixam. sim. Sim, já trabalhei em grupos de a gente ter tido um baita grupo com um bom treinador e as coisas não andarem, as coisas não fluírem, né? E outros não. Mas, assim, vários treinadores, né? Eu tive a possibilidade de trabalhar com vários treinadores. É um treinador que eu particularmente gosto muito, é do Jair. O Jair tem uma gestão de grupo muito boa, né? Ele fez um trabalho aquela vez lá no Botafogo, em que a gente teve uma recuperação fantástica, saindo ali brigando. A gente termina o turno, quando ele assume, a gente estava na zona do rebaixamento e depois dá uma arrancada, classifica para pré-Libertadores e isso tudo. E depois eu fui ter a oportunidade de trabalhar com o Jair 4 anos depois no esporte, e aí acompanhando a gestão de grupo dele. Assim, é um cara que tem uma gestão de grupo que eu acho que é o mais importante hoje em dia, né? Porque taticamente todo mundo sabe um pouco. Todos os treinadores, sua maneira de jogar, sua metodologia, mas taticamente todo mundo entende um pouco.
Mas eu acho que o mais importante é você gerir o grupo, né? É você ter essa gestão, é você conseguir administrar o ambiente. Por quem está jogando, aquele ditado que a gente fala, você tem 11 satisfeitos, você hoje em dia no banco você tem mais 11 que aí você tem sempre três ou quatro que geralmente entram, então esses aí e tem aqueles que a gente sabe que não vão entrar, mas são fundamentais para um grupo e eu acho que o importante é o treinador saber gerir tudo isso. Além do grupo de atletas, ele saber gerir a sua comissão técnica, os staffs dos clubes hoje em dia, eles estão ficando cada vez maiores, e aí você ter essa gestão toda, eu acho que isso aí é fundamental para o treinador. Eu acho mais importante até do que o conhecimento tático dele dentro de campo. Você sempre é convidado por algum treinador, o clube te contrata, como é que é feita essa ligação para você começar a trabalhar numa equipe? Não, assim, depende. Eu já fui para alguns clubes por convite de treinador, né? Como também já fui, acho que a maioria das vezes, por convite do próprio clube. Por convite do próprio clube. A maioria dos clubes em que eu trabalhei, houve um contato do clube e eu acabei indo. Em algumas situações eu fui por convite do treinador, mas a grande maioria foi contato do clube diretamente comigo. A gente está chegando quase no final dessa entrevista. Eu gostaria que você fizesse uma análise como é que você está vendo a questão do futebol internacional. A gente está tendo a Eurocopa e também a Copa América. Você está vendo alguma coisa de diferente que eles podem trazer de benefício hoje para a sua profissão e para os preparadores de goleiro? Eu acho que, assim, principalmente na Eurocopa, né, a gente vem vendo a questão dos goleiros cada vez mais jogando com os pés, os goleiros cada vez mais sendo utilizados nessa construção de jogada. É uma situação em que chegou no futebol para ficar e você saber cada vez mais que você tem que estar trabalhando isso junto com seus goleiros, de acordo com o treinador, da maneira como ele joga. É uma evolução do futebol e você aproveitar essa questão da superioridade, da construção do goleiro, né? Então, eu acho que na Europa a gente utiliza mais do que. Eu estou acompanhando isso mais na Eurocopa do que na Copa América. Na Copa América também, todas as equipes utilizam o goleiro, mas na Eurocopa a gente vê uma construção de jogada maior partindo dos goleiros, né? E a evolução, é evolução. Eu acho que o goleiro eu enxergo que no futebol foi a posição que mais evoluiu nos últimos anos, né? Em função da mudança da regra, foi a função que mais evoluiu. Que antigamente a função do goleiro era só defender. Não, hoje em dia ele tem que defender e tem que saber jogar também, né? Então a gente tem que estar atento a essas situações todas para que a gente possa estar produzindo e programando os melhores treinos para que os nossos goleiros possam evoluir da melhor maneira possível. E qual que é o futuro agora da sua vida? O que que você pretende? Qual que é o seu planejamento? Agora que você terminou um bom trabalho lá no Irã. Eu estou aguardando, tem um mês que eu cheguei aqui no Brasil, né? Eu estou aguardando no momento, estou pensando muito em que decisão tomar, né? Existe uma possibilidade de retornar para o Irã, mas eu tive um problema familiar agora há pouco tempo, e aí eu estou pensando bastante no que eu vou fazer, qual decisão tomar, né? Mas espero aí o mais rápido possível que eu possa estar de volta a fazer o que eu mais gosto, que é poder estar treinando os goleiros. Tá certo, eu vou agradecer aqui ao Jorcei Anísio, que foi o convidado desta semana aqui, dentro da WebZone Esportes nos Acréscimo, através da sua assessoria, o João Marcos, AV Assessoria, é isso, né? Isso, a ver assessoria. Agradecer eles e agora suas considerações finais aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço o convite, agradeço, obrigado aí pela participação. Acho que foi um papo bacana, interessante, né? Deu para a gente conversar bastante aí sobre futebol, que é o que a gente gosta. E estou disponível, sempre que precisar, estou às ordens aí para que a gente possa estar sempre trocando informações e tendo um bate-papo super agradável. Tá certo, muito obrigado ao Jorcei Anísio, que foi o convidado dessa semana aqui na WebZone Esportes nos Acréscimos. Até a próxima.